Olá, eu sou Montanha. E eu sou o Ramon. E eu sou o Edu. E você está ouvindo o Dev na Estrada. What's a webcam? Sejam bem-vindos a mais um Dev na Estrada. Eu sou Montanha e tô aqui com o Ramon. E aí, galera? Também estamos com o Eduardo Matos. Sweet dreams are made... Não, brincadeira. E aí, galera, beleza? Boa. Estamos reunidos os três novamente. Ó, quanto tempo, né, gente? Ai, que saudade de vocês que eu tava, gente. Mano. Estamos aqui reunidos, todos juntos, para falar sobre Code Review. Olha que beleza. Basicamente, a gente vai tentar explicar aqui um pouco o que é o Code Review, por quê, etc e tal. Mas, no final das contas, a gente vai groselhar, né? Que é isso que a gente faz aqui, né? Cagar a regra, né? A gente vai cagar a regra, exato. Isso aí, essa é a verdade. Vamos lá, vamos começar os recados da semana, o nosso muralzinho, começando com os nossos patrocinadores, parceiros aqui do Dev na Estrada, que é a Alura, cursos online de programação, mobile, front-end, back-end e muito mais. Se você quiser se especializar na área de TI, designer, edição de vídeo e muito mais, tem mais de 500 cursos lá na plataforma, acesse alura.com.br. Se você quiser um novo emprego aí na área de TI, né, conhecer novas empresas, entre em Revelo. Lá tem as melhores empresas da nossa área para se trabalhar, revelo.com.br. Queria agradecer todo mundo aí que ajuda também financeiramente pela plataforma do Apoia-se, é apoia.se/devnaestrada. E para quem não gosta de apoiar recorrente, quer fazer só alguma doação única, também temos lá um login no PicPay, que é o @femontanha, só procurar lá. E queria agradecer a todos aí que ajudam a gente nas redes sociais, compartilham nosso conteúdo, mandam feedback, mandam críticas construtivas. Muito obrigado a todos aí. Temos Twitter, @devnaestrada, Instagram, Dev na Estrada, Facebook e também agora estamos no YouTube, tá? Procure lá Dev na Estrada. Espero que vocês estejam gostando do conteúdo que a gente tá fazendo lá no YouTube também. E vamos falar dos eventos agora então. Então, o Front in Sampa, 14 de julho, vai ser no Hotel Maxfield Plaza, frontinsampa.com.br. Temos o Front in Campinas, vai ser no Vitória Hotel Concept Campinas, dia 12 de maio, frontincampinas.com.br. Entra aí, tem um link aqui de todos os eventos na descrição. Tem promoção aí no link do Front in Sampa. Brasília Dev Festival, workshop dia 8 de junho, evento é dia 9 e 10 de junho, brasiliadevfestival.com.br. Temos o Brasil On The Road, que vai ser a versão de Sorocaba, vai ser dia 9 de junho, lá em Sorocaba. Eduardo Matos vai ser o host aí do evento, alguns palestrantes já confirmados, bem bacana, link na descrição também. E por último aqui o Criciúma Dev, que é a conferência que é a maior comunidade de Santa Catarina, é criciúmadev.com.br, vai ser dia 19 de maio o evento, também link com desconto aqui na descrição, beleza? Então é isso, os recados da semana, vamos lá pro cast. Então vamos lá, pra gente começar, vamos tentar explicar aqui de uma forma básica e groselhada o que é o Code Review. Quem pode começar aí? É o review do código, é isso? Como é que é o negócio? É isso? Caralho. Acho que não era pra ser tão sucinto, viu? Cara, vou começar então aqui, ó. O Code Review é aquele processinho que quando você usa um software de versionamento aí, por exemplo, Git, né? Você usa o Git, né, gente? Beleza, então, fechou. Aí você sobe o seu código para alguma aplicação que o Git consiga trabalhar, no caso o GitHub, GitLab, entre outras ferramentas aí, né? É online que você consegue analisar o código dos seus amiguinhos, das suas amiguinhas, a equipe de desenvolvimento. Então você faz a análise, comenta, fala, ó, não curti essas aspas duplas aqui não, vamos usar aspas simples. Essa indentação aqui é 2 espaços, não é tab. Brincadeiras à parte, mas é o processo de avaliação do código que vai subir para branch principal aí do seu projeto, que vai subir para produção, né? Então, resumidamente é isso, né? Cara, eu nem tenho muito mais o que acrescentar. O que o Edu falou é isso aí mesmo, cara. Code Review é mais você compartilhar com seus amiguinhos, seus parceiros, seus pares, aquilo que você tá fazendo e a gente gerar um conhecimento maior em cima daquilo. Isso que você falou é legal, que é
Acho que é uma das coisas que o Code Review traz, né? Então, colocando-nos em termos práticos aqui, vamos pensar lá no GitHub, né? A gente tá trabalhando num projeto e aí quando você cria uma branch, de alguma coisa que você tem que fazer e aí você vai e cria um pull request, né? Esse pull request ele vai ser aberto, vai ficar lá na aba do projeto, vai ter a aba de pull requests, ele vai estar aberto e tem uma seção ali do lado direito e tem os reviewers. E aí você consegue colocar pessoas para revisar seu código. Isso que o Ramon falou é bem legal, que é compartilhar, né? Gerar um conhecimento do que você fez ali para as outras pessoas do seu time ou até entre times, né? Entre times que, dependendo do tamanho da sua empresa, é legal às vezes no Code Review sempre ter uma pessoa de algum outro time que meio que trabalha meio que junto com o seu, né? Em projetos diferentes e tal, mas que trabalha mesmo com a mesma tecnologia, por exemplo, e você consegue compartilhar um pouco do que você tá colocando ali, né, pra produção, entre aspas. Boa. Eu acho que a gente podia até já entrar nesse tópico. Eu acho que esse é um dos principais benefícios que a gente tem ao fazer o Code Review, né? Você, cara, ter um conhecimento homogêneo do Codebase, vamos colocar assim. Então, cara, todo mundo sabe o que tá rolando, as features estão sendo implementadas e que tipo de código tá sendo implementado e tem todo o direito, né? E eu uso dizer até o dever de interferir quando de repente aquele código não tá seguindo o caminho que vocês decidiram que seria, ou não tá seguindo as diretrizes que foram definidas anteriormente, né? Então acho que assim, eu já posso pontuar como o primeiro grande benefício do Code Review, todo mundo tá sabendo de tudo que tá rolando no Codebase do projeto, né? Vocês conseguem pensar em outros benefícios também? O que mais que a gente pode tirar proveito aí do Code Review? Eu acho que assim, a gente falar que todo mundo vai estar, né, sabendo do Codebase, eu acho que é muito o mundo ideal, né? Mas basicamente é você ter uma segunda, terceira ou até quarta opinião ali do que você está fazendo. Isso é muito legal, isso vai gerar um compartilhamento de conhecimento, mesmo que não seja com a empresa toda ou com o time todo, mas com alguém você vai estar compartilhando esse tipo de conhecimento, né? Acho que isso é um dos principais benefícios, é o que você já comentou mesmo, mas é um dos principais benefícios. E eu acho que até antes da gente continuar falando dos benefícios e também talvez malefícios, não sei. A primeira impressão, não sei se vocês pensam assim, mas a primeira impressão quando eu ouvi sobre Code Review foi a mesma que, sei lá, a mesma que trabalhar com metodologia ágil ou ter algum step a mais no seu trabalho, sabe? Então, vai ter que fazer Code Review, então, nossa, agora eu vou ter que sumir meu código, vou ter que esperar alguém olhar, e aí depois, sabe, a primeira impressão que deu foi que, caramba, mais um step para as coisas demorarem mais para acontecer. O que vocês acham disso? Mais um processo, você fala, né? Porra, já tem um monte de coisa para fazer aqui e ainda tem que esperar a boa vontade das pessoas, tal, para avaliar meu código, não sei o que, né? Exatamente. Eu acho que a princípio, quando eu comecei a ter Code Review, assim, nas empresas que eu trabalhei, assim, eu realmente tive esse sentimento, mas depois eu acho que você se acostuma, né? Vira um processo essencial, né? Vocês lembram o ano que vocês começaram a ter isso, a acontecer Code Review na empresa de vocês? Putz, cara, aí você forçou a barra, hein? Mas que... Eu acho que uns 5 anos atrás, cara. Uns 5 anos atrás, mais ou menos. Eu diria que faz isso também, que eu trabalho com Code Review uns 4, 5 anos também. E, cara, pra mim, eu acho um puta processo massa, sabe? Eu no começo eu tive essa mesma sensação que você, falar assim, puta, agora tem mais esse, sabe? Mais esse ponto. E além de ter o fato de, puta, às vezes você tem que esperar alguém olhar ou fazer o review do seu código, tem momentos em que você vai ter que fazer o review do código. Quer dizer, então você tem suas coisas pra fazer e ainda tem que fazer o review do código dos outros, sabe? Mas como o Edu falou, cara, eu acho que é um processo, sabe? Você acaba se habituando àquilo e se for feito, de repente, de forma adequada, você acaba tirando muitos benefícios disso, sabe? E evitando o retrabalho de... Cara, às vezes acontece, puta, você deixou passar alguma coisa, você, cara, esqueceu de implementar, sei lá, uma regra específica. Não que a gente tem que fazer isso em todo Code Review, só dando um exemplo de alguns casos que eu já passei, por exemplo. Cara, e você, tipo, conseguir pegar isso o quanto antes, sabe? De, sei lá, chegar na mão do QA ou chegar, de repente, lá no final da sprint pra descobrir que, putz, olha, aqui, sabe, falhou. Cara, eu acho que é muito, muito positivo, sabe? Acho que um outro benefício também que a gente pode citar, e depois que eu comecei a ter esse processo, assim, nas empresas que eu trabalhei, eu acho que é a padronização de código, né? Porque quando você entra numa empresa, você entra perdidão,
né? Você entra lá, você fala, pô, e aí, o que eu vou fazer aqui, né? Como que os caras seguem, como que é o padrão de código da galera aqui? E aí, acho que nos code reviews, você vai ajustando aos poucos, né, a forma que você faz o teu código, né? E aí, seja qualquer linguagem que a gente tá falando aqui, né? Independente da linguagem. Então, no meu caso, sei lá, você começa a subir uns JavaScript um pouco muito é foda, mas uns JavaScript mais modular, assim, alguma coisa com model pattern, algum outro pattern diferente, aí a galera fala, pô, mas geralmente a gente usa dessa forma. Então você vai alinhando a cultura de código, acho que o padrão, dentro do code review também, eu acho. Não sei o que vocês acham. Cara, assim, eu vejo que também funciona como, entenda bem aqui, vou colocar umas aspas, né, funciona meio que uma forma de documentar o que está sendo feito na aplicação, sabe? Eu não sei como é que vocês fazem code review e abrem os pull requests e tal, mas a gente meio que segue um templatezinho, então a gente tem algumas informações, alguns dados que a gente coloca lá, entre eles o ID do ticket que a gente estava trabalhando, a gente coloca no code review também, e isso facilita muito o tracking, cara, de um cara que não participou daquela história, não participou ativamente do desenvolvimento daquela história, sei lá, de repente ele pegou um bug, pegou alguma coisa, ele consegue ver exatamente qual foi a linha de pensamento que o cara utilizou para desenvolver aquela feature ou fazer aquela correção, e de repente consegue atuar de uma forma mais assertiva, sabe? Aquilo fica salvo lá nos PRs fechados, o cara pode ir lá, fazer um search pelo ticket, por exemplo, e olhar e falar assim, o cara usou essa lógica aqui, o cara queria então seguir por esse caminho, já entendi, o problema pode estar, sei lá, X ou Y, ou de repente refatorar, você precisa refatorar, você consegue entender melhor a linha de pensamento do cara que codou aquela feature. Então, a meu ver, assim, também serve como uma forma de, aspas, de novo, senão o pessoal vai ficar pistola aí, uma forma de documentação de mudanças, sabe? Uhum. Falou ticket e usa gira é gerentão. Então, só digo isso, só. Já pôs a gravata aí pra usar o gira? Eu acho que assim, esses benefícios que você falou é bem bom, eu também uso isso no meu trabalho atual, que é um template lá, mas seria benefícios de fazer um pull request, né? A gente fazer um pull request e tal. Benefícios do code review em si, eu acho que vai um pouco além disso, vai um pouco mais, puxa mais pro lado que o Edu falou, que ajuda na construção de cultura e também de, sei lá, de um style code da aplicação. Existem, acho que algumas controvérsias nisso também. Tem pessoas que não defendem fazer code review, por exemplo, você colocar lá no code review que, não é um ternário que tem que usar aqui, é tal coisa. Porque na nossa documentação é assim, mas isso deveria estar explícito antes, né? E não ficar, peço perdão da palavra aqui, mas punhetando o código ali, né? Punhetando o code review com esse tipo de coisa. Acho que o melhor benefício que tem, assim, é você poder ter o olhar, né, de outras pessoas. E uma coisa que aconteceu já bastante comigo é quando você é novo na empresa, entra ou no time ou na empresa, né, e você tem um olhar ali até... Não precisa nem ser de uma pessoa mais sênior, assim, falando, né, porque acho que isso não tem... A gente tem que falar um pouco desse mito também de só, sei lá, só pessoas sêniores podem revisar código, né, mas aí tem um olhar meio que da pessoa que conhece o produto e fala assim, isso daqui que você tá fazendo vai interferir nesse outro ponto do código aqui, então dá uma olhada nessa parte, isso daqui já aconteceu por causa disso tal, e essa troca de conhecimento mesmo que é o que tem mais benefício no code review, né? Então, acho que o compartilhamento de conhecimento é principal mesmo, né? Mas e aí, o que vocês enxergam de negativo, né, no code review, assim? O que vocês já passaram, assim, tipo, sei lá, esse processo me causou esse transtorno ou outro, assim, né? O quão duro foi aplicar um code review, talvez, numa empresa que não tinha isso? A pergunta se serve, né, pra todos os cenários, né? Sim. Eu não sei se serve pra todos os cenários, francamente, não... Acho que a gente precisa elaborar um pouco mais isso, mas, cara, acho que o grande problema que a gente pode ter nesses cenários é um só, assim, e o português é bem claro pra definir esse tipo de coisa, que é chamado de gente escrota, sabe? Gente escrota. Sim. Aquele cara que vai cair no caso que o Montanha comentou, sabe? O cara ficar apunhetando o código lá. Não, mas por que você fez aqui um for e não fez um for each? Ou por que você fez esse for each aqui e não fez um while? Ou por que você fez isso e não fez aquilo? Ou por que você, cara, sei lá, botou a chave na mesma... Não, a chave na mesma linha não quer style code. Não vai botar na mesma linha essa porra aí. Segue a espécie aí. JavaScript pode pôr. Mas enfim, sabe? Fica nessa... cara, você poderia ter implementado aqui na mão um bubble sort do whatever, não sei das quantas, sabe? Tipo, foda-se. Acho que o code review não é pra entrar nesse mérito do assunto. E quando começa a entrar nesse mérito do assunto, eu acho que a coisa começa a ficar improdutiva, sabe? Não começa a ter os benefícios que a gente tem no code review. Então, acho que eu resumiria em gente escrota. A gente tem que tomar cuidado com gente escrota. Mas você falou um ponto bom, né? O lance da improdutividade no code review, quando você não tem, por exemplo, regras de padrão de código bem definidas, né? Então, você não tem um style guide
código, um code style para você seguir, aí fica muito aberto a, sei lá, a quem tá avaliando, né? E quem tá subindo o código. Aí fica aquela disputa, né? De, vai usar aspas simples ou aspas duplas, sabe? Tipo, umas discussões talvez que não sejam tão relevantes assim em relação à lógica que foi alterada ali, que não deveria ter sido alterada, sabe? Então, de repente, faz mais sentido você não ter code reviews nesse caso, porque tá atrapalhando, ou você sentar com o time e definir um code style, né? Antes de você ficar, sei lá, todo PR que subir, ficar discutindo a mesma coisa, sabe? Até escrevi um texto uma vez sobre isso, sobre cultura, sabe? Sobre como as pessoas, elas fazem um code review e que maneiras que a gente deveria fazer, né? Então, aí a gente pode entrar em outros temas de comunicação não violenta, você não precisa questionar, às vezes, um código de forma truculenta, de forma, talvez até abusiva, ou tirando sarro, com ironia, a não ser que você tenha liberdade com a pessoa e vocês têm um time, às vezes, que tá tão em sintonia que você tem essa liberdade de fazer uma brincadeira ou outra. Eu já fiz um code review do Renato, um abraço pro Renato aí, ó, lá, que trabalhou comigo lá na Acreditas. Acho que foi um dos primeiros dias, assim, ele subiu um código lá, a gente colocou uns GIFs, umas imagens zoando, assim, tipo, porra, não, isso não, tá ligado? Mas foi na boa, assim, ele entrou num clima, assim, tipo, da gente, a gente levou na brincadeira, não foi um negócio abusivo, saca? Então, acho que concordo com você que o problema do code review é você ter pessoas que não estão alinhadas muito bem com a cultura da sua empresa, assim, né? Tem muito lance da abordagem também, né, cara? Por exemplo, igual até o exemplo que eu mesmo dei do cara, melhor se eu não usar, sei lá, não usar o while, usar um for each, sabe? Por exemplo. Uhum. Eu acho que a gente tem que ter um objetivo no code review muito claro, e às vezes eu vejo que a gente acaba pecando um pouco nisso. Então, o que acontece? Sei lá, vamos imaginar que um cara acabou de entrar na empresa, sei lá, júnior pleno, o cara tá se acostumando aí com a empresa, com tudo que tá rolando, e o cara vai lá e submite um código. Aí o cara vai lá e fala, por que você, sei lá, por que você não usou o while aqui, for each? Cara, se você vê a grosso modo, tanto faz, sabe? Se o código funciona, tanto faz. Você não tem que ficar, tipo, é igual falar assim, cara, no PHP tem muita gente que é assim, não, mas se usar, cara, aspas duplas, vai rodar muito mais rápido que usar aspas simples. Foda-se, mas, cara, isso não é um ganho de performance significativo pra você justificar, sabe, uma mudança no sistema de aspas simples por aspas duplas, whatever. Então, esse objetivo tem que ser muito claro, porque eu acho legal você, por exemplo, submeter um código e você receber uma avaliação do cara falando, aqui você usou um for each, mas se você usasse um while, seria mais fácil, te traria mais resultado, você poderia, sei lá, iterar de uma forma diferente, você poderia escrever menos código, alguma coisa, mas servir de orientação, e não aquele code review de tipo, tira esse while, tira esse for each aqui e mete um while porque tá errado e eu acho que o while é melhor e foda-se, muda. Não, cara, a gente também tem que focar, sabe, a gente tem que entregar, sabe, no final das contas, quando chegar lá em produção, não interessa se tá o for each ou se tá o while, o importante é que funcione, sabe, então a gente também tem que ter esse tipo de pensamento, sabe, tipo, gerar esse tipo de conhecimento é legal, mas a gente tem que tomar cuidado com essa abordagem pra gente não ser também muito xiita com relação às coisas. Fica meio over, assim, né, a avaliação de código e talvez até partir pro lado pessoal, cara, eu já vi isso. Às vezes a pessoa fala, o cara toda vez vem aqui e faz um review do meu código desse jeito e tal. E, cara, é fácil, né, levar, assim, né, porque... E aí tem dois lados, né, quem tá lendo e quem tá escrevendo, às vezes tem duas abordagens diferentes, assim, dois pensamentos diferentes, né. É difícil, na forma escrita, você passar uma mensagem da mesma forma que você faz pessoalmente, né, a entonação da voz é diferente, a forma que você chega pra conversar, né, é diferente, é seco ali, entre aspas, né. Então, quanto mais irônico você for num comentário de PR, mais isso chega de uma forma talvez negativa pra pessoa que tá lendo, né? Então, tem tudo isso também, né, cara? Acho que entra de novo naquele tema da comunicação não violenta, né, nesse caso. Né? Eu tava pensando aqui, algum malefício, né, do code review enquanto vocês estavam falando, e a única coisa que eu consegui chegar numa resposta sobre isso é porque eu acho que o code review, ele faz parte da cultura, como a gente falou aqui. Faz parte de um conjunto, né, de coisas que faz parte da cultura do seu time, da sua empresa, e eu acho que ele é mal visto ou mal aplicado quando a cultura total, né, quando a cultura da sua empresa ou do seu time não está andando muito bem em outras partes também. E aí ele entra como aquele empecilho que eu comentei antes, que a gente teve, né, na primeira vez que a gente viu o code review, aquela sensação de, nossa, mais um step na minha vida, mais um step para aquele código subir para produção e, sei lá, eu dar
fechar esse ticket aqui, dar ele como resolvido. E eu já passei assim por alguma experiência que aconteceu isso, de tipo, se a empresa usar um método famoso Go Horse, por exemplo, e pô, vamos aplicar code review aqui agora, mas os outros steps da sua aplicação, da sua cultura, de como que você, desde quando chega um request pra você, até você entregar esse código de volta, se tudo isso tá uma zona, o code review ele vai continuar sendo uma zona, assim, ele vai continuar sendo um empecilho pra você e não vai ajudar de muita coisa. Então, eu já passei por isso, assim, de aplicar um code review mas por conta da cultura e de outros processos estarem muito diferentes, né, dessa cultura mais de compartilhar o conhecimento, compartilhar código e todo mundo tá meio que no mesmo barco, acabou sendo um empecilho, porque eu abria o código e ninguém revisava e aí tinha que subir e aí falava assim, não, mas aí, sei lá, o meu chefe, o meu gerente, que é um cara que não tinha nada a ver com código, até ia lá e aprovava só pra falar que aprovou e subiu esse negócio, sabe? Isso é zoado, né, cara, que você acabou de falar aí, né? Tipo, uma pessoa que talvez nem tá envolvida no processo de desenvolvimento vai lá aprovar por request, né, mano? Isso, aprovar um código... Né? A gente tem que pensar que não é bala de prata, não é a melhor coisa do mundo, não quer dizer que serve pra tudo e qualquer situação, né? Mas é uma prática boa, que a primeiro momento dá a sensação que é mais um step, que é mais uma coisa que tem que ser feita, mas os benefícios que ela traz a longo prazo, assim como outras culturas, né? De você fazer, sei lá, trabalhar com desenvolvimento ágil, trabalhar com sprint, e sei lá, a primeira vez que você viu uma retrospectiva ou um grooming ou alguma outra coisa e fala assim, nossa, uma reunião, sei lá, tem dia no Scrum que você fica o dia inteiro só discutindo, fazendo reunião retrospectiva e tudo mais, e dá a entender que aquilo é tipo um dinheiro jogado fora, ou empresas que investem nos profissionais e fazem, sei lá, um dia day hack, sei lá, e aí as pessoas podem fazer os seus projetos pessoais ou até pegar algum ticket de débito técnico qualquer que elas querem na aplicação e trabalhar em cima daquilo, e aí, sei lá, uma pessoa pode pensar com uma outra cabeça, pensar que aquilo tá perdendo tempo, né? Tá perdendo um dia dos profissionais e não sei o que, e tá perdendo dinheiro e tal, e não pensa o quanto aquilo a longo prazo ou até a médio prazo pode trazer de benefício pra equipe. Então acho que o Code Review meio que entra nesse pacote, nesse conjunto de coisas que parece que é uma coisa a mais, que, putz, tem um certo processo ali que envolve cultura no meio, que no começo você vai ver que é um pouco difícil de lidar, mas que com o passar do tempo aquilo vira rotineiro, vira normal e você até sente falta se você não encontra isso na sua próxima empresa aí. Que bonito, cara. Muito bonito. Você entrou num tema bem interessante, cara. Eu queria acho que traçar uma linha aqui, porque a gente tá falando de code review, e até pra mim que tô ouvindo vocês, eu acho que cada um de nós aqui pode de repente passar por um processo de code review diferente. Eu queria que a gente tentasse convergir todos esses pensamentos no sentido de, cara, quando a gente vai fazer um code review, o que a gente olha pra esse code review? Igual, eu falei de lógica, de for each, de while, a gente falou de code standards e tal, mas pra esse processo de review ele não ser custoso, ou a gente não cair nas coisas que o Montanha tava falando agora, até de cultura e tudo mais, ou de repente um cara que não tava acostumado a fazer code review passar a fazer code review e de repente não vê o valor daquilo. Quando a gente faz vou direcionar a pergunta, quando vocês fazem um code review, o que vocês revisam basicamente? É qualidade de código, mas qualidade de código em que sentido? No sentido de padrão, no sentido de style guide que a gente tem, ou sei lá, se você estiver falando de back-end, por exemplo, a gente, cara, faz uma revisita a lógica do cara, mas pra gente tentar chegar no meio termo aqui, porque às vezes, tipo, a galera que tá ouvindo só fica pensando assim, pô, code review, os caras olham tudo, faz o que será que acontece, entendeu? Só pra gente tentar elucidar um pouco essa área cinza. Então, aqui no trampo a gente tem um processo mais ou menos assim, né? Quando a gente abre o PR, hoje no Git, a gente usa o GitHub aqui, né? Normalmente, ou você coloca um reviewer lá, né? Hoje você tem a opção de adicionar uma pessoa pra revisar o teu código, ou mais de uma pessoa, claro, ou
Ou, geralmente, a gente tem um canal aqui no Slack chamado Code Review, né? Por motivos óbvios. A gente coloca o link do pull request e uma descrição. Ó, galera, preciso disso aqui por conta disso. Por favor, dê uma avaliada lá, sabe? A gente meio que starta o processo assim. E aí, normalmente, o que a gente toma como regra aqui, assim, né? Se for um PR de front-end, assim, normalmente a gente pede para que pelo menos 2 pessoas front-end aprovem o pull request, né? Se tiver alguém de back-end aprovando, conta como uma, mas ainda precisa de um chipit o chipit que a gente fala é, né, um vai filhão, né? Um tá aprovado. Precisa de mais um front-end aprovando, assim, né? No mínimo 1. A gente fala 2, que é o ideal, mas se tiver um back-end avaliando o código e um outro front, outra pessoa front, ok. E aí, mais ou menos nos comentários que a gente coloca aqui, é mais voltados, assim, com qualidade de código. Hoje a gente tá chegando já nesse patamar de só comentar mais code style, mas a gente passou por esse processo também aqui de, pô, a gente só ficava comentando o style de código, assim, sabe? Falou, pô, você tá usando arrow function aqui, mas, pô, será que não vale a pena repensar aqui? E aí a gente decidiu pegar um code style meio que padrão, assim, de JavaScript, que é do Airbnb. A gente criou uma config nossa do ESLint, no caso, que é o cara que é a biblioteca que faz esse lint de código, quer dizer, ele define alguns padrões, né? Se você faz early return, se você faz if ternário ou não, declara variável no topo, um monte de style que a gente ficava discutindo no PR, sabe? Então, no pull request. E aí, a ideia foi começar alguma coisa já default e personalizar aos poucos o que a gente queria. Então, a gente criou uma config de ESLint nossa, e aí a gente foi personalizando aos poucos. A gente tem pouca coisa personalizada no fim das contas, né? Mas isso já quebrou de vez o lance de ficar falando, pô, você usou aspas duplas aqui, a gente já sabe que é aspas simples, então, no nosso caso aqui, né? Basicamente é esse o processo, a gente avalia mais a qualidade do código, lógica, como modularizado tá o código. A gente entra também, às vezes, no mérito dos nomes de métodos, nome de classe. Então... Brincadeira. Pra mim, isso é importante, tá ligado? Que nem a gente adota um padrão mais ou menos assim, se você colocar um is no nome do método, tipo is black, is red, você vai retornar um boolean. Então, você já tá dizendo que é um boolean e não uma string, sabe? TypeScript, cara. Brincadeira. Resolveria tudo. Mas mesmo assim, você põe TypeScript e chama a variável define como string e chama de is black, tá ligado? Não faz sentido nenhum, saca? Sim. Esses code reviews mais de qualidade de código que a gente faz aqui, né? Bom, eu vou tentar responder a minha mais prático pra não ficar repetitivo. Nossa, cara, eu falei muito, então é isso? Não, pra não ficar repetitivo, porque é mais ou menos isso mesmo. Então, assim, você tem lá o pull request aberto no GitHub, eu também uso o GitHub na minha empresa, e aí eu fui adicionado como reviewer num código. Eu abro o código, eu tento não ver resultado, tá? Mas às vezes acontece, porque como eu sou front e eu trabalho muito com UI, às vezes eu tenho que abrir a branch da pessoa e ver resultado também, mas a primeiro momento eu não tento ver isso. E isso é uma das coisas legais que tem no nosso pull request, que sempre quando você mexe com UI, eles colocam ou um screenshot, ou um GIF, ou até um vídeo mostrando como que era antes e como que ficou depois da mudança na UI. Mas basicamente a gente vai em Files Changed ali, que é onde são os arquivos que foram modificados. E eu trabalho com um projeto em React, né, com SAS no CSS. Então basicamente eu vou ver o código ali, um pouco daquilo que o Edu falou, que é de funcionalidade, sei lá, se aquele componente tá usando os life cycles direito, se aquilo pode ser um componente puro ou não, se ele é um componente stateless ou não, se o cara aplicou a classe no SAS ok ali, de um jeito certo, né, com regras que fazem sentido e tudo mais. Tento ver essa parte de código, né? E assim, quando é uma coisa que precisa realmente ser alterada, aqui no GitHub você tem um botão de mais, assim, que você escolhe a linha, por exemplo, na linha 200 do arquivo tal. Você vai lá, clica no botão mais e você pode escrever um comentário, né? E aí, quando é um erro não, né? Mas quando é um review que você quer que realmente aquilo entre numa discussão e aquilo não entre de jeito nenhum, você coloca um comentário, coloca pra começar o review, né? Start a review e coloca que você requisitou uma mudança. Então aquilo vai fazer no nosso processo aqui, pelo menos,
menos, aquilo vai travar o pull request e vai fazer com que aquilo não entre, porque a gente tem alguns robôs que automatizam e dependendo de quantos approvals, aquele pull request já entra automaticamente no codebase. Então, você colocando um request change lá, ele meio que trava isso, ele dá um warning lá, fala, ó, alguém requisitou uma mudança. E quando é coisa de lint, ou até coisas bestas assim, tipo, faltou um ponto e vírgula aqui, ou, sei lá, pula a linha aqui e tal, a gente até coloca como um comentário às vezes, e só que ele não trava o pull request, né? Ele não fala que é uma mudança que, nossa, não pode entrar de jeito nenhum, sabe? Então, tem essas duas regrinhas na prática, assim, que a gente aplica. Boa. O nosso processo é até bem parecido, acho que até é um pouco mais aberto, até eu acho que é meio parecido com o que o Edu falou, né? A gente, como tem um time enxuto e basicamente back-end, então, cara, a gente requisita que 2 caras aprovem o código para que aquele código esteja ok, sabe? E é aberto, assim, a gente recebe no channel do Slack lá, quando alguém abrir um pull request, e aí fica a cargo da galera fazer a avaliação, mas na avaliação a gente coloca coisas também como a gente... Puta, às vezes tem uma galera nova que entra na equipe, essas coisas, a gente dá alguns caminhos das pedras também, sabe? Então, às vezes o cara, fez um SQL ou, sei lá, fez uma classe e às vezes, cara, já tinha uma funcionalidade parecida ou já tinha uma classe abstrata que fazia aquilo ou já tinha uma camada de banco que resolvia aquele problema. Eu acho que são os únicos casos que a gente consegue orientar e falar assim, não, cara, altera isso aqui pra gente não criar duplicidade de código ou débito técnico. Então, mas é bem, bem tranquilo também. Boa. No geral, eu acho que tem todo o processo de avaliação do código, mas é o que a gente comentou antes, né? Tem a cultura também antes, né? A gente já comentou quem vai fazer o review, então acho que, por exemplo, o lance que eu acho que o Montanha comentou dos seniors, né? Só senior fazer review. Aqui na empresa a gente não tem isso não. Qualquer um pode fazer review, sabe? Eu acho que isso é uma dúvida que as pessoas têm, né, cara? Eu acho que eu já vi bastante pessoas que, sei lá, começaram agora no time, ou são mais júniors, ou até pleno e tal, e eles têm eu já vi isso da boca das pessoas mesmo, né? De um cara do meu time falar assim, pô, eu não vou revisar seu código porque eu sou júnior, sabe? E aí eu virei pra ele e falei, não, cara, não tem essa, sabe? Você não precisa ter um nível X ou Y pra revisar o meu código. É aquele benefício que a gente falou, é mais uma pessoa, ou mais 2, mais 3, olhando um pouco do que você fez e compartilhando aquilo. Então, só daquele cara olhar e ver o que eu fiz e se ele falar assim, não, beleza, tá tudo certo pra mim, e ele dá um approval, pelo menos eu garanti que ele olhou o meu código e viu como foi feito aquilo, sabe? Isso já é um ganho, né? Eu acho que aí entra naquela questão do empoderamento das pessoas no time, né? Você dá essa confiança numa pessoa que tá começando agora, vamos dizer assim, essa abertura para que ela possa avaliar um código, né? Pô, isso é muito massa, eu acho, né? Então, eu acho que dicas do DNE aí, né? Uma das primeiras é, cara, se só tem sênior fazendo code review na sua empresa, pô, tá na hora de vocês sentarem e conversarem e descobrirem o porquê, sabe? Pra mim não faz sentido uma pessoa sênior uma pessoa só ficar responsável por aprovação de código, sabe? Puta. Cara, não tem sentido nenhum isso aí. Até porque a principal característica humana, cara, é que a gente erra pra caralho, saca? Então, se você deixa uma pessoa, ou você deixa, não, só os seniors não vão fazer o code review, cara, isso além de ser de uma escrotidão sem tamanho, você tá, primeiro, correndo o sério risco de minar a motivação da galera mais nova que tá entrando. E também você tá, cara, muito mais suscetíveis a erros, porque às vezes, cara, o sênior, ele tá tão ali no dia a dia, cara, ele tá tão focado que às vezes ele faz as coisas no automático e não percebe, cara. Eu já submeti vários pull requests meus em que, cara, um júnior olhou e falou assim, cara, faltou o namespace aqui, sabe? Porque é uma parada que eu tô acostumada, cara, a ideia, minha ideia tava configurada pra fazer, eu fui lá, codei, mano, eu rodei o código ali, funcionou na minha ideia e beleza, pau dentro, abri pull request. Se não tivesse essa abertura, cara, esse erro provavelmente não teria sido pego, entendeu? Então você acaba perdendo muito do seu, sei lá, como chamar isso, o poder de validação. Se você só botar o sênior, não só botar na mão de um cara só. Sim. Boa. Pra mim é uma regra básica, cara.
tem uma pessoa aprovando o seu código, tem algo errado na sua cultura, né? Aí outros fatores aí que a gente tá falando é quando a pessoa começa a comentar de forma agressiva ou desdenhar do código da pessoa. Pô, isso aí também é muito ruim, cara. Isso surge com o code review, né? E aí, eu acho que o Ramon tava comentando, né, de pessoa escrota, isso vai se revelando nesses quesitos também, né? Você olha quando a pessoa tá fazendo code review, ela meio que massacra, sabe? Ela vai pra esse lado mais, sei lá. Eu não consigo mais imaginar trabalhar numa empresa que tem uma pessoa que seja escrota fazendo code review, sabe? Tipo, eu ficaria uma mó bad e sairia dessa empresa. Porque é uma regra básica de convivência, né, cara? Sei lá. E aí, ela evidencia o que a pessoa é no dia a dia com os outros, né? Isso pra mim é outra regrinha aí que eu colocaria, assim, no code review, saca? Falou tudo, cara. Falou tudo. Nossa, me fugiu o nome do cara, do Linux lá. Linux. Ah, sim, é o Linus. Linux. Caraca, como é que eu esqueci o nome Linux? Enfim. Basicamente o que a gente tá dizendo do Linux é que você é um escroto. Aí se você estiver ouvindo, um forte abraço. Um forte abraço, Linus. O forte abraço de hoje vai pro Linus, né? Eu acho que é assim, cara. A gente tem que... Eu não sei, eu não tenho uma ideia fixa sobre isso, né? Uma ideia concreta sobre isso. Mas assim, apesar da gente falar que isso é uma ciência exata, meio que não é, né? Então tem várias maneiras de a gente fazer o código, várias maneiras de chegar no mesmo resultado. Então é muito chato você às vezes ouvir, tipo, isso tá errado, é assim. Só que daí você vai ver e meio que, mas pode ser de outro jeito também. Eu não sei, isso é, assim, a gente digitar também, né? Isso é acho que isso é um ponto ruim, do code review, né? Muitas vezes o code review, eu digo 95% das vezes o code review é feito direto no GitHub ali, direto na ferramenta que se usa. E é um texto, né? Então é um texto, a pessoa digita, ela vai tentar passar uma mensagem e você vai tentar interpretar aquela mensagem. E nem sempre as duas coisas, né, acontecem 100%. Ela tenta passar uma mensagem de um jeito que passa de outro e você tenta interpretar de um jeito e acaba interpretando de outro, né? Então, como eu posso dizer, é uma arte, né? Você conseguir passar a mensagem que você quer passar e também absorver aquela mensagem do jeito que você tem que absorver e poder conseguir resolver aquilo da melhor maneira possível, né? Então, como eu falei, eu não tenho uma ideia concreta disso, mas pra falar que é um bom code review ou um mau code review, sabe? Se você chegar lá e falar assim só, não é assim, é assim, isso é ruim ou não? A pessoa tá sendo direta e sincera e clara, ou ela tá sendo escrota e não quer saber a sua opinião sobre aquilo? Ou se a pessoa chegar e falar assim, o que você acha de fazer isso daqui? Só que no fundo ela tá pensando assim, nossa, eu só tô sendo polite porque o que você acha? Eu só tô querendo ser legal, porque na verdade é isso aqui mesmo que é o certo, sabe? Ou que é o que a gente faz, ou que é melhor pra esse código, sabe? É uma linha tênue aí, né? Entre o que é bom e mal code review e como escrever e como interpretar. É um assunto mais difícil, né? Da gente chegar numa conclusão exata, né? Eu vou até dar outra dica aí também, cara. Se você for fazer o code review da pessoa e der request changes lá, por exemplo, no GitHub, você pode falar, estou solicitando alterações nesse código, esse seu pull request está bloqueado, né? Você consegue fazer isso hoje no GitHub. Então, se você fez isso, cara, você tem o dever de reavaliar o código da pessoa, sabe? Você bloqueou o PR, então você tem o dever de acompanhar as alterações e depois ver se aquilo foi feito e acompanhar, né? Então, fica a dica aí, né? Eu queria acrescentar também, o Montanha tá falando de ser polite ou não. Cara, assim, eu acho que o mínimo que eu espero e a tua obrigação é ser educado, sabe? Mano, pensar, você pode pensar, velho, o que você quiser, tá ligado? Você pode achar que tá errado, pode achar que tá certo, pode pensar que o outro cara é um escroto, pode não gostar do amiguinho. A sua obrigação é ser educado, cara. Como é que você vai fazer isso é problema teu, saca? Uhum. Então, principalmente se tratando de pull request, cara, você pode... a gente nunca vai saber o que o cara tava pensando, ou o que o cara pensou quando, sei lá, fez um comentário ou colocou um comentário. E eu acho que a gente nem tem que se preocupar com isso, sabe? A gente tem que se preocupar, assim, com a postura do cara. Se aquele cara tá sendo educado, ele tá colocando as coisas, mesmo que ele discorde de alguns pontos, ele tá colocando aquilo de uma forma tranquila e conseguindo passar uma mensagem, foda-se o que o cara tá pensando. Agora, se o cara, tipo, tá sendo um grosso, um estúpido, alguma coisa, cara, aí a gente tem que, sabe, tipo, tomar alguma atitude e cortar. Então, assim, o mínimo que eu espero sempre
sempre é educação, cara. Isso não acho que é inquestionável. E eu queria só fazer um gancho com o que o Monté falou também, que realmente existem 1 milhão de formas diferentes de você escrever o mesmo código que vai resolver o mesmo problema, sabe? E eu acho que isso falta um pouco, tanto para as devs, pra gente que é dev, ou até mesmo pra, como diria o Cauê Moura aí, ó, pra liderança. Alô, liderança, escuta aí, tá vendo? Nosso trabalho, cara, é um trabalho criativo, cara. Não adianta você querer, sabe, ficar falando, não, porque isso aqui é certo porque é exato. Ciências exatas. Porra, não fez faculdade, sabe? Não, porra nenhuma, cara. Nosso trabalho é um trabalho criativo. Ele pode ser resolvido e ser feito de N maneiras diferentes. E a gente tem que ter o mínimo de sensibilidade e decência na hora que a gente for tratar com as outras pessoas e tomar alguns pontos, sabe? Então, rolou um desabafo aqui. Tô encerrando o meu argumento. É isso. Parafraseando o Cauê Moura aí, estamos de olho. Estamos de olho. Estamos de olho. Alô, liderança! Legal, acho que é um assunto também que a gente pode entrar aqui, que a gente até já comentou e falou um pouco também, é até onde vale a pena automatizar, né? Que tipos de ferramentas a gente pode usar. Pô, é legal lá você ir lá e ficar falando, oh, faltou um ponto e vírgula aqui, faltou, sei lá, pular linha, quebrar linha, qualquer coisa do tipo. Até que ponto isso é bom, né, pra se fazer, ou que a gente pode automatizar esse tipo de coisa, né? Acho que as ferramentas aí e a automatização tá aí pra ajudar a gente nesses pontos específicos que meio que a gente pode dizer que é um pouco perda de tempo, né? Eu acho que é essencial, cara. Que nem se você for usar, por exemplo, uma ferramenta, trabalhando num projeto front-end, você tem algumas ferramentas que já te dão alguns recursos, né? Por exemplo, tem uma que chama Round CI e outra que chama Codacy. Não é foda-se, não é Codacy mesmo. E aí ela faz algumas... O Round CI, principalmente, ele comenta os trechos de código que estão fora de um padrão de um lint que você usou, né? O lint, só explicando para quem não conhece, é uma ferramenta que vai avaliar padrão de código, né? Então, se você não deu o enterzinho entre os métodos, se você não tem return dentro de uma function, ou o seu construtor tá faltando setar parâmetros, sei lá, tem várias opções que você pode configurar, né? Você pode até ser mais xiita e falar assim, essa linha aqui não pode ter mais que 100 caracteres. Sim, né? sim. Você pode... Tem do básico ao avançado xiita, né? Tudo aquilo que a gente achava que... Ai, meu Deus do céu, fica comentando no PR. Essa ferramenta já faz pra você. O Round CI, principalmente, ele comenta lá e fala, você tá desobedecendo essa regra aqui, que vocês mesmos definiram. Lembrando que o Round CI, ele é um automatizador, né? Que lê um lint que você tem e bloqueia isso lá no seu pull request, né? Isso. Então, assim, a maioria dos times, pelo menos o meu, acho que o de vocês também, a gente tem ferramentas de linter ali na hora de desenvolver também. Então, alguns usam só na IDE, né? Só no editor de código. Outros usam ali na hora de... Dá até pra fazer uns hooks na hora de você commitar, ele meio que passar pelo linter. Uhum. Ou na hora que você vai usar o gulp ou o webpack, ou o que seja que você usa pra dar o bundle no seu código. Também pode passar ali um linter, né? E o Round CI, ele funciona lá no GitHub, né? Lá na hora que você vai abrir o pull request, ele comenta lá nas linhas e coloca os comentários, né? Dessas coisas, sei lá, passou aí alguma coisa no seu linter e aí ele vai e comenta lá. E é bem legal, que é tipo um cachorrinho, né? Uma paradinha assim. Isso. Ele faz... Exato. Mas assim, acrescentando uma coisa muito importante, só corrigindo você, Montanha, não são 100 caracteres, são 80. E se eu pegar um pull request com mais de 80 caracteres na mesma linha, decline na hora, não tem conversa. Ah, cara, você não trabalha num projeto gigante que aí tem a desculpa do legado. Mas tava aí já. Foda-se, dá um enter na porra do legado, eu não quero nem saber. Cara que usa 80... A pessoa que usa 80 caracteres por linha que escreve nome do método F, D, G. Certeza, né, mano? Não é possível, né, cara? No meu projeto tem, cara. E sabe onde é que tem? Sabe na maioria das linhas que acontece isso? No import, cara. Caralho, velho. Ixi. No import. Você tem que subir e descer tanto nível de pasta ali que o import fica gigante. Tem um motivo muito claro pra isso, cara. É assim, cara, se der merda em produção, irmão, como é que eu vou dar um VI lá e vai quebrar todas as linhas no meu VI lá? Bota 80 nessa porra aí, velho. Nada a ver. Só usa uma tela grande, caralho. Para com essa porra. Que tela grande? A vida não é assim não, cara. A vida não é esse mar de rosas aí não, com a iMac de 27 polegadas. Gostaria.
Nossa, nem me fale. Mas Mas e no back-end? E no back-end? Não, deixa eu terminar. Vou falar mais uma só, rapidão. Mais uma, cara? Cara, eu vou dar um request changes na sua fala agora, hein, mano. Fala aí, então. Tem o Code Climate também, que ele tem outras verificações, né? Ele verifica se seu código tá duplicado, se você subiu o código com comentário de fix me ou de to do, ele implica com essas coisas também. Você pode ir a esse nível, por exemplo, né? Então, era só isso mesmo. Pode seguir o jogo aí. Muito obrigado. Isso foi tipo approval pra eu poder continuar falando? Tá aprovado. Tá aprovado o PR, tá aprovado. Deu mais um. Isso. Chip it. Cara, no back-end, principalmente, eu vou falar da minha experiência com o PHP, né? Eu não conheço todas as ferramentas de back-end, então estão aí nessa vida de meu Deus. Mas, cara, assim, tem uma ferramenta que eu trabalhei bastante com ela e eu gosto muito, que é a Essential Labs Insights. A galera que trampa mais com Symfony aí deve conhecer, provavelmente, que é da mesma mantenedora do framework. E, cara, ela, assim, adianta o seu pull request muito, cara, muito. Ela consegue até classificar o seu código, sabe? Ela dá tipo uma nota, dá uma medalha, até da hora, assim, que rola até um gamification, sabe? Então, puta, você tá lá, aí você faz um commit, sobe um código, aí você, puta, tava na medalha de bronze aqui, você foi na medalha de prata. Você fala, cuzão, aqui, ó, medalha de prata, tá. Meu Deus. Gente do céu. Cara, eu gosto, sai fora. PHP, né? Tinha que ser. Depois fala que já tá front-end que tá cheio das frescuras, né, cara? Meu Deus, mano. Ah, entra no NPM lá no site lá, me deixa. Dá NPM install e me deixa quieto aqui. Cara, ele tem uma série de funcionalidades legais que agilizam o seu code review em muitos aspectos. Então, por exemplo, dentro da ferramenta você consegue configurar todas as PSRs que você quer pro seu código, sabe? Porque, cara, tem N PSRs, você acaba escolhendo adotar ou não. Por um consenso de comunidade, de padrões, assim, os pacotes seguem todos os PSRs de Style Guide. E aí você fala, puta, eu quero usar tal. E aí, cara, a hora que você submete um código, ele faz uma análise automática, te aponta os erros, sabe? O que pode melhorar. Ele faz algumas análises, por exemplo, de iterações e loops, te avisando, fala assim, cara, você tá fazendo uma iteração aqui, mas de repente essa iteração, você não instanciou a variável antes, ou a variável não tá precisamente definida. Pode ser que dê ruim aqui. Você pode cair num loop infinito, sabe? Ele também faz uma análise que eu acho muito da hora, que é... No PHP a gente tem o Composer, que é basicamente o NPM, onde você configura todos os pacotes e as dependências do seu projeto. Pior cego é aquele que não quer ver, né? Falando do NPM, né, cara? E ele mantém um banco de dados de vulnerabilidades encontradas, sabe? Então, cara, se você estiver usando algum pacote que tem alguma vulnerabilidade já notificada ou noticiada, ou sei lá, que alguém descobriu e postou lá, ele te avisa, falando assim, ó, você tem um pacote nessa versão aqui que tem a vulnerabilidade XYZ. Você quer continuar, vai por sua conta e risco. Ou você pode usar esse, que são alternativas, ou você pode atualizar para a versão, sei lá, 2.4, que foi onde foi corrigido esse bug, sabe? Então isso é muito foda e auxilia muito você no desenvolvimento do dia a dia, sabe? E tem uma série de coisas que você pode configurar, cara. Tem várias outras ferramentas que você pode configurar esse tipo de coisa também. A gente tem eu tenho o Scrutinizer, a gente pode configurar no bom e velho Jenkins, mas eu acho um puta saco de mexer no Jenkins, então foda-se. Treta, eu quero ver treta. O Gira gosta, né? O Gira gosta. É porque o Gira funciona. Yes. E tem uma série de outras ferramentas, cara, que você pode trazer para ganhar produtividade no code review, né? Eu acho que o lance de automatizar ou de você buscar essas soluções de ferramentas é isso, você aumentar a produtividade. Então, puta, eu não preciso varrer linha a linha do código do cara para saber se o cara sem querer deu um enter e quebrou, sei lá, quebrou o bracket, não quebrou o bracket, botou um ponto e vírgula onde não devia colocar, sei lá, whatever. Ele já te alerta e você já consegue, você enquanto, né, enviador do código já consegue ir lá e fazer a correção, já economiza um tempo e você ganha muita produtividade e perde o tempo, sei lá, que você poderia estar olhando para outras coisas mais importantes no código do que, puta, só pura e simplesmente o code style, sabe? Sim. Então, eu acho assim, cara, vou fazer igual o Montanha outro dia falou sobre venha trabalhar com TI, vou falar, vem fazer code review com a gente, tem vaga pra todo mundo, vem fazer code review.
Boa, pessoal. É piada interna das internas aí. Então fechou, gente. Acho que é isso aí. A gente falou um pouco aqui hoje sobre Code Review. Tentamos dar uma groselhada, né? O que não é, benefício, malefício. Faz Code O Review. que é um bom Code Review, um mau Code Review. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse cast. Comentem aí, falam pra gente que se na sua empresa faz Code Review, como é que é? Se é 2 approvals, 3 approvals. Se os caras mandam a request change lá porque você esqueceu um ponto e vírgula. E é isso aí. Valeu Edu, valeu Ramon e até o próximo cast, gente. Valeu, gente. Tem mais uma coisa. Code Review sem GIF, nem olha. Ih, foi. Falou. Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.